6:22 diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado do outro lado, lhe perguntaram: Mestre, como chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, vocês me procuram, não porque você viu os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. E ele disse: trabalhe não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Existe um pão, existe uma comida que você deve comer, que é uma comida que permanece para sempre em você, que essa comida, ela subsiste para a eternidade. Interessante que esse texto aqui, se você ler todo o contexto do capítulo 6 aí, que Jesus faz um milagre, multiplica os pães, porque tudo que chega na mão de Jesus é multiplicado. E todo pão que Jesus multiplica, ele alimenta todo homem. É claro que isso é uma simbologia, é claro que isso é uma tipologia, é claro que o Evangelho alimenta todo aquele que pega um pedaço do Evangelho, vai pegando do Evangelho, o Evangelho vai se multiplicando. Esse é o pão do Evangelho, que é o próprio Cristo. O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus Cristo. Então, nesse contexto da multiplicação dos pães, a multidão correu atrás de Jesus, não porque eles viram o sinal da multiplicação do pão, mas porque eles tinham interesse no pão que eles comeram. Não pelo milagre, mas pelo pão que eles comeram e se fartaram, como Jesus diz aqui no texto. Vocês me procuram porque vocês comeram do pão e vocês se fartaram. Vocês não entenderam o sinal. Vocês não compreenderam o sinal, vocês não compreenderam o Evangelho, vocês não compreenderam o que significa o pão, vocês não compreendem ainda. E aí, Jesus vai começando a ensinar eles aqui a respeito da verdadeira comida. Jesus já disse para eles: vocês me procuram não porque vocês viram o sinal, mas porque vocês comeram do pão e se fartaram. Vocês se fartaram desse pão. Então, trabalhe não pela comida que perece, a comida que perece é a comida natural, mas existe uma outra comida, uma comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Senhor dará, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Eles foram a Jesus e perguntaram: então, o que faremos para realizar as obras de Deus? O que eu posso fazer para realizar essa obra? A obra de Deus é esta: que você creia naquele que por ele foi enviado. Quem é que foi enviado? O enviado é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, eles disseram:
Que sinal fazes? Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? E aí eles evocaram a passagem do Velho Testamento, de uma situação no deserto, quando o maná caiu do céu e sustentou o povo de Israel no deserto, o pão que caiu, e eles disseram aos nossos pais, eles comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu, o verdadeiro alimento é meu Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Quem não come desse pão não tem vida. Porque o pão verdadeiro que desceu do céu é o que dá a vida ao mundo. O povo de Israel comeu o maná. Contudo, todos eles morreram. Contudo, todas as pessoas que estão na humanidade, eles vão passar. Mas aquele que comer desse alimento, viverá eternamente. Aquele que comer do pão do céu, esse tem vida. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Você tem comido desse pão? Você tem comido do pão que dá vida ao mundo? O pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos esse pão. Declarou-lhes Jesus. Quem é que declarou aqui? Jesus. Declarou-lhes Jesus. Eu sou o pão vivo. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Quem vem não tem fome. Quem crê não tem sede. Porém, eu já vos disse que, embora vocês me tenham visto, não credes. Porque todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Aquele que vem a Cristo, de maneira alguma, é lançado fora. Trabalhe pela comida que subsiste para a vida, a qual o Senhor vos dará. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Creia, coma do pão vivo, é o único alimento que te dá vida. O nosso corpo, o homem exterior, ele se corrompe, ele vai perdendo a sua força, ele vai envelhecendo.
ele vai sentindo o desgaste do tempo, mas o seu espírito, à medida que você se alimenta do pão vivo que desceu do céu, o seu espírito vai sendo fortalecido, o seu espírito vai sendo nutrido, o seu espírito vai sendo construído, o seu espírito vai sendo edificado. Jesus disse: eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas sim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum se perca de todos aquele que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Todos aquele que vem a Cristo, de maneira nenhuma é lançado fora. De maneira nenhuma vai se perder. É todo aquele que procura Cristo, é todo aquele que se alimenta de Cristo. De fato, a vontade de Deus, a vontade do Pai é essa, que todo homem que vir o Filho de Deus e nele crê, tem a vida eterna. Você está vendo a palavra de Jesus aqui? Você está vendo o próprio Cristo através da sua palavra. Aquele que crer nesta palavra tem a vida eterna. O homem que não come desse pão, ele fica desnutrido. Ele precisa dessa nutrição. Ele precisa da nutrição no seu espírito. O alimento do espírito é o próprio Cristo. Sem esse alimento você vai morrer espiritualmente. Murmuravam os judeus, porque ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora ele diz: desci do céu? Respondeu Jesus: não murmure entre vocês. Ninguém pode vir a Jesus, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Jesus é o próprio Deus. Jesus quer te ensinar. O seu alimento é ensino, o seu alimento é nutrição para a sua vida. O seu alimento, o alimento de Jesus, aquilo que Jesus anuncia, a sua palavra. Ele é o próprio Logos, ele é a própria palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi feito por intermédio dele e nada foi feito se não fosse por ele. Nada do que foi feito se fez sem Jesus. Todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte de Deus tem ouvido e aprendido, comido desse pão, esse vem a mim, e esse tem a vida eterna, e esse que tem a vida eterna é aquele que come do pão da vida, que é Jesus. Esse é o verdadeiro alimento, esta é a verdadeira comida. Disse Jesus: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que vê no Evangelho de Jesus, puro e simples, aquele que crê nesse Evangelho puro e simples de Jesus tem a vida. A vida é multiplicada à medida que você crê no Evangelho, à medida que você se envolve com o Evangelho. Se envolver com o Evangelho não tem a ver com igreja, tem a ver com crer naquilo que Jesus ensinou, tem a ver com viver aquilo que Jesus viveu, tem a ver com ser aquilo que Jesus foi, tem a ver com você imitar a Cristo em suas ações, em sua vida,
em sua jornada nessa terra. Isso é ser discípulo de Jesus. Eu sou o pão da vida. E ele repete aqui: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. Ele disse: este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Jesus é o pão vivo. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida ao mundo é a minha carne. É a carne de Jesus. O sangue de Jesus derramado. O sangue de Jesus que purifica todo pecado. A carne de Jesus oferecida na cruz do Calvário. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como este podes nos dar de comer da sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos, se você não experimentar o Evangelho de Jesus. Você não tem vida em si mesmo, porque a carne de Jesus é a verdadeira comida e o sangue de Jesus é a verdadeira bebida. Ele mata a sua fome, ele mata a sua sede. A carne de Jesus, o sangue de Jesus. Isso não é literal, isso é espiritual. É o que aconteceu no mundo espiritual. Jesus derramou seu sangue, Jesus entregou a sua carne, entregou a sua alma na morte por mim e por você. Jesus é este alimento, Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Se você não experimentar o Evangelho, você não tem vida. O Evangelho é Jesus. A boa nova é Jesus. Jesus é tudo que você precisa viver e ser. O que ele viveu e foi é tudo que você precisa viver e ser. É simples assim. É amar, é perdoar, andar outra milha, dar outra face. Coisa simples, né? Coisa simples do Evangelho. É simples assim. Perdoar, voltar atrás, consertar as coisas. Tudo através do amor de Jesus Cristo. É assim que a coisa tem que ser. É assim que o Evangelho tem que ser. É assim que o Evangelho é. Não tem outro jeito, gente. Quem comer da carne de Jesus e beber do seu sangue tem a vida eterna. Pois a carne de Jesus é a verdadeira comida e o sangue de Jesus é a verdadeira bebida. Olha só. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, este permanece em mim. O que é permanecer nele? O que é permanecer em Jesus? É ser alimentado pelo Evangelho em todo o tempo. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Permanecer em Jesus é permanecer no Evangelho, é estar ligado. Toda vara que está ligada em Jesus, ela cresce, ela se desenvolve. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Meu Pai é o agricultor. Toda vara que está ligada em mim, essa dá fruto. Frutificar no Evangelho é estar ligado em Cristo. Ou, simples assim, comer do pão vivo. Coma do pão vivo que desceu dos céus.
Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai e também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por mim viverá. Quem comer este pão viverá eternamente. Viverá eternamente. Quem se alimenta do Evangelho vive para sempre. Embora o corpo possa descer à sepultura, mas o seu espírito está guardado na eternidade, está pronto para a eternidade. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo está assentado nas regiões celestiais. Nele, este é o pão que desceu do céu. Quem está nele, vive por ele. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que caiu no deserto, que caiu lá e apodreceu, que caiu lá e o pessoal comeu e morreu. Essa não é a verdadeira comida. A verdadeira comida que nutre um homem, que nutre o interior humano, a verdadeira comida é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Estas coisas disse Jesus quando ensinava. Ele é a verdadeira comida. Ele disse, o Espírito é o que vivifica. O verdadeiro alimento é o alimento do Espírito. O Espírito é o que dá vida, é o que vivifica. A carne para nada mais aproveita. As palavras que vos digo são Espírito e são vida. As palavras que eu vos digo, não é o Gustavo que diz, a palavra que Jesus ensina, ele é a própria palavra. Tudo foi feito por intermédio da palavra, do Logos de Deus, do Cristo. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Ele é antes de tudo. Ele é antes dos tempos eternos. Ele é o Espírito da profecia. Ele é o Espírito da própria palavra. O Espírito, a própria palavra de Jesus, o ensino de Jesus, aquilo que ele encarnou. Entenda, queridos, toda a Escritura, toda a Bíblia, aquilo que Jesus encarnou, aquilo que ele viveu, é o que deve ser vivido, é o que deve ser referência. Aquilo que ele, nele, na encarnação, ele personificou. A palavra de Jesus, a palavra de Deus, se personificou no Cristo, homem, naquele homem que viveu aqui 33 anos e nos ensinou, e nos mostrou o caminho, e nos mostrou tudo aquilo que devemos fazer, e nos mostrou tudo aquilo que devemos realizar. A obra de Deus é que você creia. A obra de Deus é que você creia naquele que foi enviado. Como eu disse no texto, a obra de Deus é crer em Jesus, creia em Jesus. Receba o Espírito dele, seja ele nessa terra. Porque é o Espírito que vivifica, é o Espírito de Jesus em você, o Espírito que vivifica, as palavras de Jesus vivificam dentro de você. Elas são Espírito e vida. As palavras de Jesus são Espírito e vida. E é isso que deve nutrir. Não se preocupe com o seu corpo, que o homem exterior vai se corrompendo. Mas o interior se renova de glória em glória. Um pouco aqui, um pouco ali. Agora conhecemos em parte. Mas aquilo que é em parte será tirado, porque chegará o que é perfeito. Caminhamos, avançamos para o que é perfeito.
Continue recebendo espírito e vida através da palavra de Deus em você. Coma desse pão. Coma do pão vivo que desceu dos céus. Coma do pão vivo. Ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Quais são as expectativas para tudo que virá depois? Não se preocupe. Não se preocupe. O que há de vir, virá. Tudo que tiver que vir. Pode a porta fechar e a minha alma chorar, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. Coma desse pão. Pode alguém me dizer, chuva não haverá, mas estou comendo. Estou comendo Do pão vivo. do pão do céu. Do pão vivo. É Ele que me nutre. Do pão vivo. É Ele que te nutre. É Ele que te sustenta. É Ele que te abraça na hora da dor. É Ele que está com você em todos os dias. Saiba disso. Coma desse pão. Coma da carne de Jesus. Beba do seu sangue. Ele é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Pode a porta fechar e a minha alma chorar, mas estou comendo do pão vivo. Coma desse pão. Do pão vivo. Do pão vivo. Coma desse pão, queridos. Pode alguém me dizer, chuva não haverá, Não importa mas estou comendo se você está pão vivo. comendo desse pão, Do pão vivo. se alimentando de Jesus. Do pão vivo. As palavras de Jesus Nunca retires de mim são espírito e vida. teu espírito, Senhor, pois eu seria como nuvem sem água, como estrelas errantes na negrura das trevas. Posso viver Sem o teu pão, não posso viver sem o teu pão. Não posso viver sem o teu pão. E você pode viver sem Ele? Não posso viver sem o teu pão.
Aleluia. Vamos orar, queridos. Te agradecemos, Jesus, pela tua presença essa noite neste lugar, pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos pelo teu pão. Obrigado pela tua salvação. E eu profetizo sobre a sua vida agora, querido. Onde quer que você esteja, que o pão vivo de Deus vai te alcançar. Vai te alcançar. Vai te alcançar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Senhor. Recebe aí, queridos, o pão vivo que desceu dos céus. Nesse ano que vai entrar, confie nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E ele tudo fará por você. Amém?